Seja muito bem-vindo, Léo. Prazer é meu, obrigado pelo convite, Kate, né? Convidado diretamente por você, então fiquei muito feliz, né, com esse convite que você me fez. É um prazer muito grande sempre colaborar com vocês. Espero que a gente possa colocar um pouquinho aqui da nossa experiência, né, como vendedor, né, na Cadar e também como professor ensinando pessoas, né, a vender melhor, né, nos cursos que a gente dá na Know-how. A gente dá alguns cursos também na área de vendas. Então, para mim é um prazer muito grande estar aqui com vocês para fazer essa conversa, esse diálogo no dia de hoje. Legal. Já aproveitando, pessoal, que vocês estão aqui assistindo, mandem suas dúvidas, mandem suas perguntas, tá? Ele realmente está aqui para a gente poder fazer uma troca, um bate-papo, e eu gostaria muito da participação de vocês também. Bom, Léo, antes da gente dar sequência, eu gostaria que tu falasse um pouquinho sobre o que de fato você atua, como que você ajuda os clientes de vocês. Então vamos lá, a Cadar é uma empresa focada em inteligência e estratégia, né? A gente usa dados e informação para motivar decisões, né, de negócio mais embasadas, né? A gente atua em 3 grandes mercados, né? O mercado supply chain, em que a gente acaba atuando nas empresas, gerando otimizações em processos, né, reduções de custos, estruturações e organizações diárias, né, na área de logística, né, suprimentos, né, de uma maneira um pouco mais estruturada e organizada por meio dos dados que a gente coleta e a gente entende, né? Sejam situações que a empresa tem um problema interno, sejam situações que o mercado obriga a empresa a realizar um redesign da sua estrutura e do seu trabalho na cadeia de suprimentos. Da mesma forma, a gente tem nossa torre aqui que foca em marketing estratégico, né? Então, a gente usa informações de mercado para ajudar a empresa a se posicionar, identifica potenciais de mercado para a empresa expandir sua atuação, né? Para empresas internacionais que querem se instalar no Brasil, a gente entende, né, como é esse mercado e facilita esse processo de entrada dessas organizações no mercado brasileiro. Então, a gente acaba atuando de diferentes formas quando a gente olha para o nosso viés de mercado, né? Viés mais expansionista, né? Mais de crescimento, como a gente fala. E a gente também tem um trabalho aqui voltado para o público de dados, né? Como a gente trabalha bastante com informação, a gente acabou sendo demandado aí ao longo do tempo para ajudar as empresas a melhorar a sua engenharia de dados, né, como a gente fala. Então, é como a gente entende a informação, como a gente organiza ela de forma a que esse uso da informação seja mais efetivo dentro das empresas. Então, a gente acaba atuando nessas 3 formas, né, nesses diferentes mercados, tanto aqui para empresas brasileiras quanto para empresas de fora. E hoje a Cadar, ela está localizada no Rio. A Cadar é uma empresa carioca, né? Mas a gente tem também uma sala em São Paulo e uma sala em Curitiba. Né? Só que hoje a gente tem projetos, né? Só no ano 2025 a gente tem projetos em 9 estados. Né? Então a gente está bastante espalhado aí. Né? Esse ano a gente só não fez projeto ainda na região Nordeste. Né? Todas as outras regiões do Brasil a gente fez projeto. No passado a gente fez projeto na região Nordeste. Então acaba variando um pouco. A gente tem aí, né, e todo projeto, pelo menos um a 2 projetos internacionais também a gente faz por ano. Então a gente também tem, né? No passado a gente fez projeto Peru, Estados Unidos e Canadá. Então cada ano aí a gente tem uma abordagem diferente também com empresas que não são do Brasil ou que têm necessidades que estão localizadas fora do Brasil. Beleza. Bom, Leonardo, eu vou te chamar de Léo, fica mais fácil, pode ser? Isso, Kátia, fica mais fácil. Você me chama de Kátia, você me chama de Léo e fica todo mundo bem. Fica melhor. Tá. Com relação a gente vive uma pressão constante de escala, tá? Por escala, por previsibilidade, por acelerar o pipeline, o funil de vendas. Mas, ao mesmo tempo, a gente vende soluções complexas, tá? Então, provavelmente você depara também com clientes que têm esse processo comercial, né, B2B principalmente, que exige tempo, exige uma escutativa, precisa ter confiança. A gente falou bastante sobre isso também no decorrer do dia de hoje. E aí vem o lado consultivo, tá? A importância, né, da gente ter profissionais que saibam vender de forma consultiva. Como é que você enxerga esse equilíbrio na prática? Onde é mais fácil, às vezes, escalar e esquecer um pouco esse lado consultivo, onde que mora o risco de perder o valor consultivo numa venda? Para empresas assim que estão focadas totalmente para o crescimento e acabam perdendo esse viés, e às vezes enchem o pipeline, fechamentos, e acaba que no final acontece o gargalo que muitos clientes acabam saindo. Como é que tu enxerga isso?
Acho que o primeiro ponto é a pressa, assim, né? A venda consultiva, a venda no B2B mais complexa, vamos botar assim, né? Que é a minha realidade, tanto na Cadar quanto na Rural, ela exige tempo, ela exige uma maturação, ela exige um processo relacional. Então, acaba que a maior parte das empresas escorrega na pressa, né? Eu também sou mentor, né, de empresas e numa conversa com uma empresa, não, porque o meu processo, eu vendo para corporation, né, igual você, e o meu processo está demorando 5 meses para vender. Eu falei assim, pô, cara, tá ótimo. Ele, que isso, Léo, 5 meses para fazer uma venda? Assim, cara, para fazer uma venda numa grande organização em que você vai apresentar essa proposta entre 5 e 10, 11 pessoas, né, essa proposta vai passar por diferentes decisores, né, orçamento, alocação de orçamento que é feita no ano anterior para ser usada nesse ano, né? É um processo que é difícil, ainda mais se o valor, né, da solução for um valor elevado. Então, é natural você ter um processo que ele tem um pace, né, mais lento. E aí eu acho que esse é o primeiro ponto, né? É um processo mais demorado, você ter pressa pode te complicar. E por ter um processo mais longo, ele vai ter momentos, né, de gargalo dentro do funil. E aí o equilíbrio da manutenção desse gargalo no meio e no final do funil, com a entrada de novos prospects no topo do funil, também é uma dificuldade. Porque se você quer manter o ritmo de crescimento, você, ao mesmo tempo que tem que estabelecer ali uma lógica para jogar, né, ou colocar, vamos dizer, em stand-by uma negociação e que está ali no meio do funil, você não pode perder o ritmo do seu trabalho de inbound e de outbound, né? Então, você tem que manter esse ritmo de abastecimento, só que talvez você tenha que ter dinâmicas e cadências melhor estabelecidas em cada etapa do funil para que você consiga equilibrar as duas coisas. Senão você vai ficar com o topo do funil desabastecido, né, porque você está muito preso ao processo de relacionamento, e às vezes também, você não quer largar a mão de quem está precisando refletir um pouco, né? A gente sempre fala que, mandou mensagem 2 semanas seguidas, não teve nenhuma resposta, deixa o cliente respirar. Deixa ele descansar ali 2 semanas, 3 semanas, depois você vai e retoma o contato. E nesse período você vai cuidar de outras contas, você vai tentar ativar, né, outros processos para você fazer esse equilíbrio acontecer, né? Então, fazer esse movimento é o desafio quando você está trabalhando com vendas dessa natureza, né? Porque como elas têm um período muito longo, né, para acontecer, você acaba tendo essa dificuldade de fazer gestão de funil. E como é que tu enxerga que tem possibilidades de fazer essas negociações que são mais longas, mais extensas, tá? Agora pensando assim, que tipo de estratégia que poderia ser para acelerar o fechamento? Que dica que tu enxerga que o gestor comercial ele precisaria estar olhando para entender? Porque às vezes de fato assim, falta um olhar mais crítico, né, para alguns gestores, que eles acabam se acomodando e enxergando que não é esse o meu padrão, mas às vezes com uma estratégia mais estruturada, eles conseguem otimizar melhor o processo comercial e acelerar, mas sem perder a qualidade. Na minha visão, acho que o ponto principal quando você está fazendo esse tipo de comercialização, acho que a Kate caiu, não sei se eu caí também na live. Foi, não, pode continuar. Me tiraram sem querer. Sem problemas. Eu ia dar um jeito aqui e ia continuar. Eu acho que o time de colocação de proposta talvez seja o aspecto mais desafiador. Porque o que acontece? Muitas das vezes a gente está ali num processo de nutrição e de relacionamento, né, com a empresa e vem alguém sem orçamento, sem alçada para subir nessa proposta, né, sem uma estrutura clara de como chegar a uma decisão para colocar aquele projeto, aquela iniciativa para dentro da empresa. E você insiste em dar esse passo, né? Em elaborar uma proposta, estruturar, né, uma solução, né, já botar valores e etc. E aquilo vai ficar parado naquela posição muito tempo, né? Às vezes é mais fácil você continuar numa estratégia de relacionamento do que ficar forçando ali proposta em um determinado momento. Então, em geral, quando a gente está fazendo um trabalho de vendas consultivas B2B, um valor um pouco mais alto,
orçamento é muito chave e processo decisório claro para aquilo ir para frente também é muito relevante, né? Então, para você aumentar o pace, né, quando isso existe, né, dentro do processo, você consegue dar uma celeridade maior, né, e um trabalho maior, né, de execução pode ser realizado. Vou te dar um exemplo. Na semana passada, eu recebi uma demanda, né, de uma empresa. E aí uma demanda de fora, para a subsidiária brasileira, necessidade, né, de verificação, né, de desempenho, né, de mercado. Está muito claro qual é a necessidade, está muito claro qual é a sala de aprovação, está muito claro o timing de execução do projeto, está muito claro que está na meta do pessoal. Você tem ali um time para ter uma resposta, que pode ser positiva ou negativa, né? Eu mandei a proposta, mas eu não sei ainda se vai fechar. Né? Muito mais claro e muito mais fácil você botar energia para chegar no final e ter um retorno do que, olha, eu tive uma ideia que eu quero vender internamente. Putz, eu tive uma ideia que eu quero vender internamente, é aquela clássica que você vai ter que ficar, né, nutrindo e gerando apoio, né, suporte comercial para aquela pessoa durante um tempo muito longo. Então, você teve que botar o quê? Você botar 1 hora de energia na semana para aquilo ali acontecer, né? E você vai focar em outras coisas. O equilíbrio da tua atuação vai fazer a sua média de geração de fechamento diminuir de uma maneira muito mais interessante do que a energia que você bota em cada atuação, né? A venda consultiva ou a venda complexa, quando a gente fala, né, de grandes projetos, de mercados, ela está muito mais voltada no equilíbrio do teu processo e o equilíbrio dos momentos, né, de venda nas diferentes organizações que você está tratando, do que você botar muita energia de fechamento em cada uma das pontas. Né? Você estabelecer essa eficiência vai fazer com que esse tempo de fechamento, na média, ele acabe reduzindo. Oh, legal. E hoje, assim, pensando na equipe comercial, né? Tem empresas ali que tem várias pessoas que estão focadas, né, com venda consultiva. Como é que você poderia dar dicas sobre que tipo de capacitações, treinamentos ou rituais que seriam interessantes para manter essa qualidade, né? Porque o consultivo demanda de ter pessoas especialistas, né? Pessoas que realmente consigam entender o cenário do cliente e conduzir para uma melhor oferta para o cliente, né? Então, entregar valor para ele. E aí é sempre o desafio, né? Hoje no mercado, cada vez mais escassos bons profissionais e muito do esforço da empresa ter que fazer esse trabalho de ficar qualificando para que ninguém entra num piloto automático, né? Que às vezes também é um problema que acontece. Olha, eu acho que vou dar um passo atrás, tá? Na sua pergunta, que eu acho que tem um problema maior, assim, né? O foco excessivo em CAC em detrimento de LTV. Eu acho que o principal problema aqui, na maior parte das áreas comerciais, na minha visão, está relacionado a isso, né? A gente foca, às vezes, muito em custo de aquisição de cliente, né? Ao invés de focar, tipo, eu vou fazer um esforço grande, mas eu vou manter esse cliente aqui com essa natureza por 6, 7, 10 anos. E aí eu vou pagar o investimento que eu estou fazendo, qualificando melhor, estruturando melhor, indo numa energia mais qualificada nos leads que tem o IPC correto e por aí vai, né? Então, eu acho que tem esse primeiro ponto, tá? O segundo ponto, vamos botar aí que a gente tem 3, 4 figuras que são muito centrais, né? Quando a gente fala de um SDR, que pega demanda de inbound, né? Ele está vindo uma pessoa, ele vai falar com a pessoa que correu atrás da empresa, né? Então, o nível de superficialidade no contato pode ser maior, né? Porque essa pessoa ela já tem um interesse, ela já ouviu da empresa, então ele pode passar um pouco mais por cima da explicação sobre o que é o negócio e ir, né, para uma reunião mais estruturada com uma pessoa mais qualificada, seja mais técnica, seja um closer um pouco mais robusto, um pouco mais simples, né? Agora, o BDR, num processo de venda consultiva para a corporação, esse cara tem que saber muito, né? Ele tem que saber muito do negócio da empresa, ele tem que saber muito sobre o mercado, ele tem que saber muito sobre o que está acontecendo no mercado, ele tem que saber muito sobre o que está acontecendo, né, nos clientes, né? Ele tem que ter essa visão, né, sobre o que está acontecendo dentro e fora da empresa. E aí,
a gente tem uma situação de que essa pessoa não pode ser júnior, né? Essa pessoa precisa ter um pouquinho mais, né, de conhecimento, ou ser uma pessoa um pouco mais estudiosa, né? Porque ela pode compensar, né? Ela ser uma pessoa um pouco mais estudiosa, e ela pode compensar um pouco nesse aspecto, tá? Então, tem esse lado. E você tem ali as figuras que vão ficar fazendo relacionamento, e as pessoas vão fazer fechamento de projeto, que, em geral, são pessoas boas de vender, né? São pessoas identificadores e fazer o convencimento, e por aí vai. E aí, quando a gente fala dessa natureza de situação, né, o SDR ele tem que ser uma pessoa que ele foque em aspectos mais relacionais e de receptividade. Ele é uma pessoa que está fazendo um atendimento, ele está fazendo uma recepção de entrada da pessoa na organização, né? Então, tudo que estiver relacionado a esses aspectos, às vezes até treinamentos relacionados a Customer Success, vão ajudar essa pessoa a fazer um trabalho melhor. Uhum. Né? E ele vai ter que falar muito sobre aspectos, né, de atendimento no geral, vão ajudar muito essa pessoa. O BDR, aí ele vai estar falando muito sobre aspectos de convencimento, persuasão, né, neurolinguística, né? Ele vai estar ali olhando um pouco mais para aspectos que vão estar relacionados a chamar a atenção, despertar o interesse, porque ele está ali fazendo uma prospecção ativa para levar consigo no momento uma reunião técnica, uma reunião mais estruturada, né, com alguém que vai trabalhar. E aí, essa pessoa que vai fazer, né, seja essa descoberta, né, e esse closing, né, do processo comercial, essa pessoa ela já está olhando ali para aspectos mais de problem solving, né? Ela vai estar falando muito sobre oratória, sobre um pouquinho de neurolinguística para entender comportamento, né, linguagem corporal, etc. De tudo isso vai facilitar com que ela tenha um desempenho em vendas maior, né? Estabelecer a conexão com a pessoa que está comprando é fundamental nessa última etapa. Mas para todos, um aspecto fundamental é saber fazer boas perguntas, né? Então, o pensamento crítico, o pensamento analítico são muito importantes. E uma coisa que as pessoas têm abandonado, mas que é sempre muito relevante, bem-vinda no processo comercial, é a cultura geral. Uhum. Saber falar sobre qualquer coisa. Você não sabe o que apetece aquela outra pessoa, você não sabe o humor dela, você não sabe o que está acontecendo no mercado dela, e tudo pode virar um gancho para você ter uma conversa interessante, motivar um sorriso e você conseguir estabelecer uma conexão, né, com aquelas pessoas, né? Acho que no final do dia, todo mundo precisa se conectar de alguma forma, seja pela dor, seja pela solução, seja pela necessidade, ou seja pela empatia, para conseguir fazer uma relação comercial de sucesso. Então, são aspectos que eu considero que são bons, né, e são interessantes para o caminho da pessoa que quer vender um pouco melhor. E legal que tu trouxe a conexão, porque é o que a gente falou no período da manhã, né? A importância da comunicação e como a comunicação precisa criar essa conexão. E agora trazendo para um cenário onde que muitas das reuniões acontecem de forma online, que às vezes, né, tu tá assim, 20 minutos, 40 minutos, 20 minutos para, tipo, poder entender a dor, falar da oferta que tem. Em alguns casos, até o pessoal já vai com o orçamento, né, nesse pouco tempo. Como é que tu está enxergando essa questão de como que a gente consegue, muitas vezes, nesse cenário, né, que é uma venda consultiva, muitas vezes, mas acaba que a pressão pelos resultados não permite, muitas vezes, o profissional conseguir fazer isso nesses momentos. Existe alguma outra abordagem, algum outro formato que você enxerga que o profissional deveria estar trabalhando, assim, externo, em alguns momentos? Assim, eu estava tendo uma reunião ontem, né, com outro sócio meu que também trabalha na área comercial, né, que é o Felipe. E um aspecto fatalmente a gente acaba discutindo, a gente olha muita métrica, né, comercial. Assim, cara, assim, a conversão, a tendência da conversão no modelo atual de relacionamento de mercado é cair, né? Essa é a verdade. As pessoas elas estão menos abertas, as pessoas elas estão tendo um pouco mais de dificuldade de se comunicar, né? Elas têm uma dificuldade um pouco maior de se expressar. A gente vê isso no dia a dia de trabalho, né? A gente que veio de um ambiente, né, inicial muito menos online do que é hoje, a gente vê a diferença do traquejo na forma de falar e se comunicar de uma pessoa que veio no mundo anterior, vamos dizer, o smartphone, e do mundo atual, né? Então, a tendência é que você tenha continuamente métricas de conversão piores conforme você vai elevando o tamanho do seu funil, né?
E o modelo online, quanto mais você leva a sua venda para o online, também a tendência é que você tenha conexões menores, né? E às vezes, porque tem dispersão de atenção, né? A pessoa está em casa, mas está ouvindo barulho, tem um cachorro, tem um filho, né? Né? E por aí vai. Nem sempre está no escritório, né? E dentro do escritório também, a pessoa às vezes tem dificuldade de se concentrar. Tudo isso faz com que a gente tenha uma dificuldade maior de se conectar, né? Então, acho que esse é o primeiro aspecto, né? E aí, a discussão, na verdade, né? Porque eu acredito que não tem uma resposta certa, né? Acho que tem pessoas que fazem vendas consultivas diferentes, com volumes diferentes, por MRRs e ARRs de diferentes valores, assistindo aqui, né? Até que ponto reuniões de 30 minutos elas são capazes de gerar, né, a identificação de uma necessidade real e de estabelecer uma conexão com essa pessoa que está querendo comprar? Eu acho que essa é a pergunta principal, né? Aqui a gente sempre marca reuniões, né, tenta marcar reuniões na casa de 1 hora. Se durar menos, não tem problema, né? Mas a gente quer garantir que a gente consiga compreender o problema de uma maneira completa da pessoa para que gere o resultado, né? Eu estou muito menos preocupado aqui com percentual de conversão do que com volume de conversões. Uhum. Né? Para mim, converter mais é muito mais relevante do que converter 7%, né? Ou converter 5%. Né? E talvez essa seja uma discussão mais relevante para os mercados, né? E aí é aquela velha discussão, né? Para um acionista, rentabilidade é mais importante. Para um sócio, lucro. faturamento, receita, lucro, né? Total é mais importante. Eu já falei lucro. É mais importante, né? Então, você também pode estar em diferentes posições dessa equação, né? Então, como acionista, você quer ter mais eficiência e rentabilidade, porque você está olhando muito ali o resultado em cima de custo, né? E está tudo bem. Para você que é um empreendedor, né, que lida com negócio, no final do dia, o lucro, ele é o, né, aumentar aquele valor total é mais relevante, né? Então, a geração de mais negócios é mais relevante do que a eficiência na geração desses negócios. E aí o equilíbrio e a visão que você tem que ter, né, quando você lê as literaturas, etc., é ter essa racionalidade. Você, cara, quem que sou eu nessa brincadeira, né? Eu sou a pessoa que está atendendo um acionista que está buscando uma eficiência, né, de valor sobre custo, ou sou uma pessoa que está trabalhando para alguém, para um dono, para um empreendedor, ou eu sou empreendedor, né, e comercial do meu negócio, e que no final o volume, né, de fechamentos é mais relevante do que a eficiência do fechamento, né? E aí você vai botar energia no que é mais relevante para cada um que está mandando um pouco mais na sua mente, no seu processo, né? E se o volume de fechamentos é mais relevante do que a taxa de conversão, né? Você vai trabalhar com um pouco mais de tempo, você vai se dedicar um pouco mais nas contas que tem alta probabilidade de fechamento. Por exemplo, aqui a gente tem, né? Qual é a probabilidade de fechar, né? Média, baixa, média, alta. E as contas altas, você tem muito mais atenção de probabilidade de fechamento, você tem muito mais atenção e energia das que estão baixas. Não é que você não vai falar com aquele cliente, não é que você não vai se relacionar, só que você vai ter uma cadência de relacionamento, né, diferente, né? Um motion ali, é outro, né? De um cliente que está em alto ou está no finalzinho do funil, né? Então, acho que é um ponto muito relevante e precisa ali ter essa atenção na hora de definir, né, o seu direcionamento, o seu direcionamento mental para fazer o seu processo comercial acontecer. Legal. Recebemos aí o feedback, né, da Pamela. Que bom que está gostando, a gente fica muito feliz, tá? Aproveitando, Léo, já olhei ali que tem algumas perguntas. Vou aproveitar e vou pegar da Cláudia. Deixa eu ver aqui só um pouquinho. Léo, como é que treina a equipe comercial para escalar, mantendo foco em entender a dor do cliente e não apenas para bater meta? Primeira coisa, assim, dificilmente uma equipe comercial nova vai começar a gerar algum valor antes de 3 meses. Acho que você tem que ter isso na sua mente, porque uma pessoa que entra na sua empresa, ela não vai entender do seu negócio na semana, ela não vai entender dos projetos que você já executou, né, das soluções, né, em pouco tempo, não vai saber e ter segurança para falar sobre essas soluções em pouco tempo. Então, o primeiro ponto é esse, né? Você tem que entender que aquela pessoa precisa de tempo para absorver o que é o seu negócio, o que é o seu mercado, como o seu mercado funciona.
E a partir do momento que ela se relaciona com os seus clientes, né, com os seus prospects, né, por aí vai, ela vai entender de uma maneira mais clara como aquela relação funciona. Porque uma coisa é o Leonardo falar que a gente tem ali, em geral, 4 momentos no processo comercial da Cadar, né, em que a gente tem grandes marcos ali, milestones que definem quando a gente está mais próximo ou mais distante de chegar a um fechamento. A outra coisa é a pessoa vivenciar isso, né? Uma coisa é você assistir uma partida de futebol, outra coisa é você jogar bola, né? É a mesma coisa, né? No processo comercial. Ela só vai entender, né? O mapa não é o terreno. Então, a pessoa só vai absorver aquela atividade comercial a partir do momento que ela começar a desempenhar. E aí você está falando de uma pessoa que, fazendo esse treinamento, né, tendo ali o direcionamento, ela vai começar a gerar um retorno efetivo pelo 4º, 5º mês. E aí você tem que estar municiando essa pessoa, né, de conhecimento sobre o negócio, de interações, acompanhar outras pessoas para fazer as interações, visualizar como essa pessoa conversa, dialoga com outras, né? Fazer revisões periódicas sobre os conteúdos que ela gera. Não, olha, eu vou fazer uma comunicação, né, de nutrição para esse grupo de clientes. Não, me manda aqui o texto que você vai mandar para a gente. Olha, tá vendo que aqui nessa parte você escreveu dessa forma? Isso aqui pode ser entendido de uma maneira dúbia. Se você escrever dessa maneira aqui, você vai ter um resultado maior. Então, você vai ter que gastar um tempo para treinar essa pessoa nesses 3 primeiros meses, né? Então, se o seu viés, né, é gerar eficiência dessa pessoa no longo prazo, nesses períodos iniciais, você vai ter que ter um tempo de dedicação e uma paciência maior para que essa pessoa ela tenha essa capacidade de dar esse retorno para você. Assim, mas, Léo, a gente vai contratar uma pessoa aqui na empresa e ela vai embora em 1 ano. Isso eu escuto bastante, né? Principalmente nos treinamentos que a gente acaba dando lá no Know-how, né? Eu sei, só que é melhor essa pessoa passar 7 meses dando retorno do que passar 1 ano dando prejuízo. Então, foque nesses 3 meses, desenvolva bem essas pessoas, né? E faça ela gerar o melhor resultado possível. Isso concordo plenamente. Bom, aproveitando aí, Léo, mais uma. O Alex, pensando em escala e relacionamento, né? Quais processos podem ser automatizados sem comprometer a experiência do cliente, na tua opinião? Olha, acho que assim, se você tem um processo... Vou colocar algumas situações aqui, né? Se a sua empresa já tem um processo de geração de conteúdo razoável, se você já pode estabelecer grupos, né, de relacionamento para esses clientes, automatizar esses processos. Se você tem agendas regulares relacionadas à atuação da organização para fazer a comunicação com essas pessoas, você pode automatizar esses processos. Se você tem rotinas, né, de identificação e avaliação de resultados, você pode automatizar esses processos, né, para enviar relatórios para a sua equipe e cada um identificar ali pontos de melhoria e desenvolvimento. Se você tem rotinas, né, de monitoramento do que acontece com os seus prospects, você consegue hoje automatizar esses processos. Acredito que grande parte das rotinas que são regulares e podem ser padronizadas, hoje você tem um potencial, né, de automatização alto, tá? Acho que esse é o primeiro ponto. Agora, mesmo com a IA, né, que tem IA que faz, né, relacionamento no chat comercial, tem IA que faz ligação, né? A gente tem um parceiro de negócios, né, que tem uma solução tecnológica que faz ligação, né, para cliente, né? Então, a gente tem aí empresas que avançaram muito, né, nesse aspecto. A grande questão, ele fez aquela primeira filtragem, né? E ele também despertou esse interesse. Só que o quanto de feeling sobre esse procedimento inicial foi perdido sendo feito por uma IA? Aí é um questionamento, tá? Não estou falando aqui que não é legal ter, que não é uma tecnologia relevante, etc. Só que o quanto de
informações de comunicação, de relacionamento foram geradas nessa primeira interação e que você não participou dela. E você não apreendeu quase nada para continuar o seu processo de relacionamento e venda de uma maneira um pouco mais estruturada. Então, eu ainda sou um pouco, vamos dizer assim, reticente com essa continuidade do processo, né? Não é que essa IA não vai conseguir levar para o próximo ponto. Só que nesse próximo ponto, o seu nível de conhecimento vai estar muito mais baixo do que se fosse uma pessoa que tivesse feito antes. Sim. Então, é uma calibragem de uso de automação que precisa ser muito bem calculada e muito bem analisada por parte de cada empresa, especialmente se você estiver falando de um ARR alto, né? De empresa, por exemplo, a gente tem aqui, né, nosso ARR por cliente é quase 200 mil, né, por cliente. Então, assim, eu não sei se eu quero perder essa conexão no início, dado o meu valor médio por cliente, né? E acho que outras organizações também não querem perder isso. E aí ela vai perder esse aspecto, né, de atuação, né, colocando uma IA e perder uma informação que pode ser valiosa para conseguir esse ARR adicional por cliente. Então, são aspectos que cada empresa, dentro do seu nível, dentro da quantidade de clientes que necessita para fazer um break-even, né, para ter um retorno, dentro do pace de crescimento que precisa para justificar um investimento, cada empresa tem que fazer a sua avaliação, né? Mas é um ponto de questionamento que eu deixo aqui na nossa discussão. E a IA é o tema que não tem. Em todas as falas, em todas as palestras, vai sair inteligência artificial. E aproveitando um pouquinho o gancho sobre essa questão da inteligência artificial, né? A gente vê muito esse debate, né? De uns concordam plenamente, já são, né, totalmente a favor da IA para substituir várias interações humanas, tá? E em alguns casos, outros já não acreditam ainda, outros estão começando a utilizar, né? E a gente percebe no dia a dia que praticamente todo mundo já teve, em algum momento, alguma interação utilizando IA, né? Então, como é que tu enxerga hoje, como é que a inteligência artificial ela se torna um bom aliado para a área comercial? Em que momento você já enxerga, assim, que tem que utilizar, porque isso agrega muito no processo de vendas? Pô, eu uso muito, particularmente, né? Eu uso bastante, principalmente momentos pré-reunião, assim. Às vezes, tipo, tem uma rotina corrida, né? Você também, né? Tem uma rotina corrida, você sabe como é. Assim, pô, vou entrar daqui a 15 minutos numa reunião que eu não consegui pesquisar sobre o cliente, não consegui conversar, às vezes, né, com a pessoa que me colocou naquela reunião. E por aí vai. Sim, cara, me fala um pouco sobre essa empresa, me fala os últimos, os 10 principais acontecimentos que aconteceram com essa empresa nos últimos 2 meses, em 2 páginas. E aí você consegue ter ali, né, uma visão do que aconteceu e você consegue ir um pouco menos desinformado para uma conversa para poder falar, né? Isso daí é um ponto que, pô, eu acho que já me ajuda bastante. Mas principalmente quando você sai do seu, você tem uma lógica ali, você entende, né, dentro do seu IPC que tem um grupo de clientes que eles são melhor fundamentados, né? Hoje você tem capacidade de gerar GPTs, né, de acompanhamento dessas empresas. Para quem trabalha com ABM, né, e tem uma lógica ali de key accounts, né, por grupo de clientes, seja uma metodologia mais expansiva ou uma metodologia um pouco mais focada, né, com grupos de 10 a 20 clientes, você consegue estabelecer lógicas de acompanhamento e geração de notícias e informações diárias sobre essas suas contas, né? Então, isso te ajuda muito a se preparar e estar sempre, pô, tive um gancho aqui, vou falar com essa pessoa, né, essa empresa, né? E vou trabalhar. Um outro elemento que pode ser muito importante é corrigir tons de discurso quando você vai ver uma comunicação online, né? Às vezes você está ali, tipo, por aqui já naquele dia, assim, tipo, escreveu assim, cara, peraí, vamos corrigir isso aqui, vamos melhorar o tom, né, dessa comunicação, vamos estruturar melhor, né, essa informação para colocar no e-mail, colocar numa mensagem, né, ou para chamar atenção em determinado aspecto. Então, são todos
coisas pequenas, né, do dia a dia, mas que somadas podem fazer uma grande diferença, né, na forma como você trabalha, né? Hoje a gente tem tecnologias de IA que ajudam muito a filtrar, né, bases de clientes para uma identificação ali de propensão, né? A gente tem algumas empresas já trabalhando nisso, a gente, né, tem um parceiro também que já trabalha nisso. Então, são coisas que ajudam muito a extrair informações de ferramentas como Datendary, né? E aí elevar o nível, né, do trabalho, né? Então, ali na Datendary você consegue ter ali gestão de diferentes dados, diferentes informações, e a IA pode te ajudar a identificar padrões, né? E a partir do momento que você consegue identificar padrões, você consegue estabelecer ali uma propensão e conseguir ter mais resultados. Então, a alimentação, né, do CRM, né, com uma informação qualificada dos momentos, a continuidade da atividade, né, aliada a uma atuação estruturada, né, com programações e rotinas bem direcionadas de inteligência artificial, pode ajudar bastante no processo comercial. Bom, eu olhei aqui, passa voando conversando com pessoa tão gente boa assim. Bom, Léo, tem mais uma pergunta aqui, o Vitor. Toda escala exige abrir mão de algo, na sua experiência. O que é inevitável perder ao escalar vendas? E o que você considera inegociável preservar para não trair a essência do atendimento consultivo? Ótima pergunta. O que é inevitável perder? O foco na dor. Assim, o foco na dor. O foco na dor e o foco do sucesso do cliente. Porque são coisas diferentes, né? Uma coisa é o problema efetivo, e outra coisa é, a partir da sua entrega, como o cliente consegue potencializar, né, o seu papel na organização, o resultado, né? Então, o mapeamento disso, ele não pode se perder dentro de processos acelerados, né, de venda, de escalar. Então, para mim, eu acho que isso é meio inegociável, sabe? Entender a dor, entender o que faz o cliente ter sucesso, né? Eu sempre lembro de um projeto que a gente fez na Vale, há um tempo atrás. A gente tinha, né, que fazer a implantação de um sistema e, obviamente, tinha uma necessidade ali, né, de emplacar ali uma funcionalidade, né, e a questão do sistema. Só que o mais importante era destravar aquilo para que ele conseguisse atuar num determinado mercado, né? Atuar de uma maneira diferente no mercado, conseguir. Então, assim, mais importante do que o sistema estar 100%, vamos dizer assim, fino, né? Ok, o sistema estar implementado para ele começar a trabalhar, né? Então, ele tinha uma dor clara que é a inexistência desse sistema, né? Só que o sucesso para ele era possibilitar que outros pudessem trabalhar, né? Então, o sistema está 80%, 85%, né, já conseguiria fazer com que outras pessoas trabalhassem, né? Então, você conseguir estabelecer essas duas lógicas, né, mesmo que acelerando um pouco mais, né, o pace comercial, para mim, é meio que inegociável, mas é minha forma de ver, assim, né? Não sei se outras pessoas podem ter outras visões, mas para mim isso é o mais relevante. Bom, falando em venda consultiva, né, que a gente está todo nesse processo, que metodologia que você, assim, a gente sabe, né, que para ter, tem várias metodologias, enfim, e eu acredito muito que a metodologia ela é um formato para te auxiliar, para conduzir melhor, só que ela não pode ser robotizada, ela não pode ser uma coisa assim que não é natural, né? Então é muita prática, muito treino, é internalizar isso e realmente conseguir trazer isso como uma coisa na essência do profissional, né? Porque quem vende consegue, né? E quem compra estuda muito o vendedor, então sabe as técnicas, e uma venda que é boa é uma coisa natural, né? Então, assim, para quem hoje está buscando sempre se qualificar, que recomendação que você daria, assim, de metodologias? Cara, o básico é o spin selling, assim. Eu acho que esse é o básico de quem vai trabalhar. Se você trabalha numa lógica um pouco mais técnica, acho que a parte de perguntas ela precisa ser incrementada com técnicas de problem solving mais elaboradas,
aí o spin selling não vai ser suficiente, né? Vai precisar entregar um pouco mais, né, empregar um pouco mais de energia, né, para estabelecer diferentes rotas de solução de problemas. Então, isso é fundamental. Só que isso não impede que para meio de funil, por exemplo, você empregue um ABM, né? Uhum. E você tem ali uma gestão mais próxima de base. Acredito que não tem uma bala de prata, assim, mas eu vou dizer que conhecer essas três coisas seja, talvez, para quem faz vendas complexas, seja o principal, né? Conhecer de spin, conhecer um pouco mais de problem solving e organização e estruturação de problemas, e ter ali uma lógica de ABM. Não precisa ser um mestre em ABM, mas ter uma lógica um pouco mais, né, um conhecimento base ali de ABM para fazer gestão de conta, porque você fica ali, às vezes, gerenciando, né, 20, 30 negociações que estão com proposta na mesa, e você tem que ficar ali fazendo aqueles follow-ups e vai no cliente e faz rotina, né, e dá aquela circulada, faz uma viagem, aproveita e visita e entende o que está acontecendo, como é que está o plano interno, e por aí vai. E se você não tiver ali, né, rotinas, né, de nutrição, de relacionamento muito, muito estabelecidas na sua mente, é muito fácil você se perder, né? E a gente não está falando que a gente não se perde, não. Eu me perco às vezes, né? Nós aqui também nos perdemos, mas quando você tem isso um pouco mais organizado, você acaba tendo um trabalho mais, vamos dizer assim, com mais resultado, né? Você trabalha ali para o resultado final ser um pouco mais exitoso. Sim. Bom, hoje muitos vendedores eles ainda entram em reuniões, né? Em muitos casos tentando convencer o lead, né? No sentido de não conseguir estar te ouvindo. Qual é a virada de chave para transformar uma reunião, na tua opinião, em um espaço de confiança, de colaboração e não apenas uma tentativa só de fechamento? Porque a gente percebe, né? Quando tu tá só querendo fechar, tá empurrando uma negociação e não tá interessado de fato, né? Então, como é que você enxerga isso? A pergunta certa, eu acho que o que faz virar uma reunião é você colocar a pergunta correta. O bom vendedor, assim, a maioria dos bons vendedores que eu conheci, né, eles eram excelentes questionadores. É verdade, assim, eles falam muito pouco, né, eles perguntam bastante. E eles anotam, né, são muito diligentes, anotam muito, né? Ou gravam. Eu particularmente, eu prefiro gravar, né? Eu prefiro estar livre para me conectar totalmente com a pessoa. Eu concordo. Eu gravo, depois eu assisto de novo, aí do que eu assisto eu anoto, e a partir disso eu vou elaborar uma proposta, uma solução, e por aí vai. Né? Eu tenho mais esse perfil. Né? Outras pessoas preferem já anotar na hora e fazer ali, né? Tem sites, cada um tem sua forma de fazer, você tem que ver o que funciona melhor para você. Né? Mas no final do dia, o que destrava uma reunião é a pergunta correta. Né? E aí a pergunta correta, ela em geral está direcionado ou a uma geração ali de uma empatia, ou a identificar, né, um prenúncio de uma dor, né, de um problema no cliente, e muitas das vezes a despretensão em vender pode ser de muito sucesso. Né? Uma vez conversando com um executivo comercial da Estônia, ele falou uma frase que ele é muito boa. Né? Às vezes, muito mais vende aquele que não quer vender. Né? Aquele que não se coloca numa postura, né, de querer vender a qualquer custo. Né? Então, eu acredito muito nisso também. Assim, na primeira vez que eu escutei, a gente teve essa conversa, acho que foi em 2022, eu falei assim, cara, faz muito sentido isso, né? Quando a gente se coloca muito mais do lado de um auxiliar, ou de um lado de curiosidade, né? Muitas vezes a gente gera uma abertura para um processo comercial mais comunicativo, integrado, né? Do que aquela pessoa que é muito insistente, ou tem uma preocupação muito grande, né, com o fechamento. Né? Às vezes você falar que está à disposição
para tirar dúvidas, entender, né, sobre questões de aspecto da proposta que não ficaram claras, vai ser muito mais bem recebido do que você falar assim, aguarda a data para a gente iniciar o projeto, né? Que você faz ali um coach para fechamento clássico, né? Dos modelos da década de 90 e início dos anos 2000. Então, eu vejo muito por esse lado, né? A pergunta correta, ela faz muita diferença. E eu acho que também deixaria uma mensagem aqui que muito mais vende aquele que não quer vender. Assim, aquele que está muito mais interessado no cliente do que no projeto, em geral, vende melhor do que aquele que só está interessado em fechar o projeto. Acho que esse ponto ali é bem relevante. E eu trago também bastante isso aqui dentro na Tendari, né? Então, em conversas, eu acredito muito que a gente tem bastante, assim, uma métrica que eu tenho para mim, né? Se 60% o cliente estiver falando, ou até mais, é sinal que teve uma boa negociação. Porque aí a pessoa deixou falar, tu fez perguntas, a pessoa se interessou, demonstrou, né? E tu é um bom ouvinte, né? Então, para mim, a conexão, ela gera quando a gente consegue estar ouvindo, entendendo o cenário e conduzindo com forma, né? Com perguntas bem inteligentes, como você trouxe, né? Um bom vendedor, ele precisa fazer boas perguntas. Ele tem que ter essa curiosidade em querer conhecer mais o cliente. E acho que isso é muito pertinente, né? Porque demonstra, quando a gente estiver até não pensando num ambiente comercial, mas você participa de um evento, quantos negócios acontecem, às vezes, com um relacionamento onde que você demonstrou interesse pela pessoa, começou uma conversa, aí depois é que veio o lado comercial de fato, né? Então, acho que isso é um ponto bem importante nas vendas consultivas, né? Eu acredito isso bastante também. Bom, Léo, para a gente ir fechando, eu queria que você falasse, assim, de forma bem, bem pontual. Que canal de aquisição você acredita ser bem importante para os dias de hoje, né, para quem trabalha com uma venda consultiva com um ticket maior de 5 mil? Vamos lá, 5 mil, eu acho que o WhatsApp ainda acaba sendo mais relevante. Se você subir mais, acaba que o LinkedIn ele tem um papel importante, tá? E por que eu falo isso? Porque quando você vai falar com... É difícil um diretor de empresa te responder pelo WhatsApp, sendo bem pragmático. Né? Você vai ter que fazer ali um relacionamento, ele vai te seguir, você vai seguir ele, você vai compartilhar algumas coisas com ele, você vai, né, dividir ali informações, e por aí vai, e depois você vai levar para um outro aspecto. E aí eu acho que, do ponto de vista de prospecção, nutrição, o LinkedIn hoje, para vendas corporativas, ele tem um papel muito relevante. Do ponto de vista de curiosidade, as outras mídias eles são muito irrelevantes, né? Instagram, TikTok, YouTube, para quem trabalha com, por exemplo, máquinas, equipamentos, é muito importante. Né? YouTube, ferramentas técnicas, né? Equipamentos, o YouTube tem uma relevância absurda, tá? Então ele não pode ser muito descartado. Então, assim, eu vejo que cada ferramenta tem seu momento, tickets diferentes têm naturezas diferentes, para quem você vende acaba fazendo muita diferença. Sim. Eu vejo que para quem está ali muito no dia a dia, estou falando com um comprador. O comprador caiu um dos fones, caiu, mas estão me ouvindo, né? Sim, tranquilo. Para quem vai falando com um comprador, por exemplo, de uma empresa que fez uma demanda, um bid específico, o WhatsApp vai funcionar muito bem, né? Agora, para você convencer uma área usuária, etc., a falar com você acaba tendo que ter uma diversificação maior. Então, eu não acredito que um único canal hoje em dia resolva o seu problema com vendas de valores mais altos. Tá? Eu acho que para a prospecção algumas coisas vão funcionar um pouco melhor, né? Para a nutrição algumas coisas vão funcionar melhor. Para desenvolver o relacionamento, outras vão funcionar melhor, com maior destaque para o WhatsApp. E, Léo, tu já foi alguma vez impactado por alguma negociação, alguma venda, assim, que ela te surpreendeu pela forma como foi a condução, pela experiência que, digamos, a empresa acabou criando? Porque, às vezes, né, nesse meio, para conseguir se destacar, existem várias formas da gente usar, tanto
a forma online como o presencial ou como alguma coisa offline, né, que a pessoa acaba fazendo algo para, tipo, incentivar o fechamento. Ou você já percebeu algum cliente teu que fez alguma campanha, alguma ação que realmente, assim, trouxe bons resultados e que você lembra, assim, que tu poderia estar compartilhando? Olha, a gente acaba sendo bastante demandado também, né? A partir do Aham. momento que a empresa vai crescendo, né, vai tendo novos escritórios, a gente também recebe muita campanha, muita demanda para reunião, e por aí vai. Eu confesso que as ações comerciais que se preocupam bastante em acompanhar coisas que a pessoa fez para criar um discurso e gerar uma reunião, acabam tendo um impacto maior e Uhum. acabam me surpreendendo mais, né? Então, vou dar um exemplo pequeno, né? Tinha gravado um podcast sobre vendas também, né? E a pessoa foi e pegou uma frase do que eu falei no podcast, linkou com o produto dela. Ah, isso foi, fez o Né? dever de casa, né? Exatamente. Mostrou como se encaixava dentro do processo, né, que a gente estava trabalhando e queria me mostrar numa reunião com eu nem queria comprar aquilo, mas eu fiz a reunião com a pessoa porque ela demonstrou, né, demonstrou trabalho, né, principalmente Uhum. demonstrou energia para entender sobre você e sobre a empresa, né? Eu acho que até Então, nesses. Desculpa interromper, mas pensando sem nisso, problema. Léo, acho que dá até o sentimento de que tu não é mais um no meio de tantos. Porque ele olhou para ti, né? Ele entendeu e trouxe algo bem pontual. Exatamente. Então, eu acho que quando tem esse esmero, né, e mais do que isso, né, porque teve o esmero, não é o esmero só de assistir, é o esmero de, putz, é o esmero e a sagacidade de linkar com a própria solução, né, de incorporar aquilo, encapsular isso numa oferta que faça sentido motivar uma reunião. Então, teve um trabalho ali de síntese, né, muito importante, né, da pessoa que fez isso. Então, às vezes a gente é impactado dessa forma e traz... Porque a maior parte das vezes a gente recebe comunicações que elas são unidimensionais, né? Olha, eu Uhum. fiz isso, ofereci isso, então acho que... E a gente tem muito pouco tempo de fazer isso para todo mundo, né? Então, para aqueles que têm um IPC ou são muito foco, né, de atuação, acho que isso faz muito sentido, tá? Mas é óbvio que isso varia muito, né, de mercado para mercado. É muito difícil, por exemplo, no nosso mercado, né, um cold call focado em fala gerar um projeto, né, de consultoria. Muito, Uhum. muito difícil. É muito mais fácil um acontecimento de uma empresa, tipo, ó, mudou o gestor, ó, a empresa teve tal problema, vai precisar disso, né? Você vai lá e entra em ação, né? Cada negócio vai ter um gatilho diferente para gerar, né, uma oportunidade, né, de contato. E você tem que entender o seu mercado e a natureza dele para gerar os melhores gatilhos. No final do dia é isso. Show. Bom, para a gente estar encerrando agora, se você pudesse dar um conselho direto sobre vendas para as pessoas que estão ouvindo agora, tá? Hoje, e que não está nos livros, mas que você aprendeu na prática, o que você diria para elas? Aprenda sobre pessoas. Eu acho que compreender o comportamento humano, compreender sobre motivações, compreender sobre o processo decisório, sobre julgamento e decisão, são coisas muito valiosas. Eu entendo que tem uma dinâmica de processos e modelos que é muito grande. Uhum. Só que tem muita gente que vende muito porque entende muito de gente, né? E elas continuam vendendo muito porque entendem muito de gente. Uhum. Então, você vai ter modelos, você vai ter estruturas e você vai conseguir, né? Então, acho que o primeiro conselho é esse. O segundo conselho entra um pouco no que eu falei anteriormente, né?
invista mais tempo em cultura geral e entendimento sobre negócios e o que acontece no mundo dos negócios. Você precisa ter vocabulário para poder conversar, né? Então, se você trabalha com vendas de alto valor, vendas consultivas, se você não for uma pessoa interessante, Uhum. né, dificilmente você consegue despertar interesse. Então, acho que isso também é um ponto que eu acho importante dentro do trabalho que é desenvolvido na área comercial hoje. Principalmente olhando para o futuro. Né? Uhum. No futuro, as coisas automáticas vão ser feitas por outras coisas. Mas esse relacionamento, esse contato, esse entendimento, talvez a gente ainda continue sendo o principal agente de atuação. A gente precisa, como é que é? Seja interessante sem ser interesseiro. Né? Acho que isso Isso, também exatamente. bem valioso. Bom, Leonardo, eu queria agradecer o teu tempo, tua participação. É uma honra ter você aqui junto conosco, né? Se tu quiser compartilhar o teu LinkedIn aqui, ou a forma como as pessoas podem estar se conectando para a galera também interagir, se tiverem algumas dúvidas, algumas perguntas, acho que estamos aqui para também poder fazer essas conexões com a galera. Com certeza, só botar ali Leonardo de Assis Santos. Leonardo de Assis, eu provavelmente já vou aparecer. Estou sempre aberto aí para novas conexões. Eu sou uma pessoa, eu sou daquele tipo que adiciona quase todo mundo. Então, fiquem bem à vontade ali para chamar conexão e responder. Às vezes eu demoro um pouco para responder, porque hoje em dia ali a gente acaba pegando horários no dia para fazer esse relacionamento pelas mensagens, né, do LinkedIn. Mas tem novas mensagens, novas perguntas, podem mandar por lá. Tá? Se quiserem também mandar para o pessoal da Tendari, a gente está sempre em contato. Eles podem mandar para mim também e a gente conversa. Tá, pessoal? É um prazer muito grande. A gente que trabalha, né, com vendas consultivas. Valeu, mãe. Aí, uma participante ilustre. A gente está sempre se conectando e a gente está sempre aprendendo com as perguntas que são feitas, né? Porque muitas vezes tem perguntas que a gente nunca se fez. Então, eu gosto muito quando as pessoas fazem questionamentos e me fazem refletir sobre o meu trabalho, sobre a minha atuação. Então, fiquem à vontade para perguntar, só procurar ali para o Leonardo de Assis, né? E pode botar Cadar, pode botar know-how, que automaticamente ali deve aparecer, né, a minha pessoa, e fiquem à vontade para se conectar, seguir, perguntar. Vai ser um prazer grande trocar com vocês. Valeu, então. Muito obrigada. Agora estamos fechando, então, o evento, né, o Tendari Day. Valeu, Léo. A gente conversa mais em outros momentos. Até mais.